Você já parou para pensar que Deus ele colocou livros inteiros da Bíblia de forma poética? Para aí comigo agora e pensa uma coisa muito importante. Isso que Deus fez não é um enfeite que ele colocou lá. Não foi para ficar bonitinho, um livro mais palatável. Na verdade, ele fez isso com um propósito. Tem 5 livros bem no meio da Bíblia que são puro coração. Eles falam de dor, eles vão falar de louvor, eles falam do amor. E você quer saber uma coisa muito triste? Uma coisa muito triste é que tem muita gente por aí que acaba passando por essas folhas, por essas páginas na Bíblia, e eles não percebem o tesouro que está ali dentro. E hoje a gente vai abrir esse mapa do tesouro e a gente vai começar essa jornada juntos, que vai durar aí mais 13 aulas. Na verdade, contando essas, são 12 aulas. E aí, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, nesse canal onde a gente abre a palavra do Senhor. E a gente faz isso para entender o que ela está falando com a gente de verdade. E hoje, nesse vídeo, a gente está estreando essa nova série. A gente está começando uma série nova inteira sobre esses 5 livros poéticos. Quais são esses livros, Renato? É o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e o último de todos é Cantares. Então esse episódio aqui, esse episódio de número 1, a gente podia chamar de episódio beta, porque aqui a gente vai traçar o mapa de toda essa viagem que a gente vai fazer. É a visão geral, bem lá do alto do que a gente está próximo a caminhar. Então se você quer fazer essa jornada junto comigo, junto com todo mundo aqui no Bíblia Talk, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, porque as 12 próximas aulas que a gente vai fazer vai valer muito a pena se você estiver aqui junto com a gente. Então vamos começar. Então vamos para o nosso primeiro tópico e a gente precisa entender uma coisa aqui. Mais de 1/3 do Antigo Testamento, desse livro que você tem aí na sua Bíblia, é composto de poesia. Não é prosa, não é narrativa histórica, na verdade são poemas. E o conjunto desses 5 livros, ele vai ganhar um nome especial. Qual que é o nome desse conjunto de livros especiais? Eles são chamados de livros poéticos. Outras pessoas podem chamar esse conjunto de livros sapienciais. Esse nome é muito estranho para mim. Eu acho muito engraçado falar sapiencial. Mas tudo bem, eu não vou discutir sobre isso. E essa palavra sapiencial, ela vem de sabedoria. Então o que isso significa? Significa que é uma literatura feita para dar sabedoria. E aqui tem uma diferença que muda tudo que a gente já precisa saber. Sabedoria não é a mesma coisa de informação. Uma pessoa ela pode saber exatamente como funciona o motor de um carro. Essa pessoa pode saber como cada peça se conecta a uma outra, cada parafuso, e isso é informação. Você sabe disso. Mas você saber dirigir um carro num trânsito, com pedestres, com chuva acontecendo, com neve que nem acontece aqui, isso é outra coisa. Saber tudo isso, saber como você se comporta no trânsito, saber como você dirige em condições adversas, isso é sabedoria prática. E a Bíblia, como nós vamos ver aqui nesse curso, ela tem vários livros, ela tem livros inteiros sobre essa segunda parte, que é sobre a sabedoria prática da vida, sobre você dirigir a sua vida de verdade. E aí você pode me perguntar, mas Renato, de onde vem essa sabedoria? De onde essa sabedoria começa? Calma, eu vou responder para você. Essa inteligência toda, essa sabedoria toda não começa dentro do seu QI aí dentro da sua cabeça. Ela não começa na sua inteligência. Eu quero chamar você para ver o que o texto diz sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Você consegue entender o que está escrito? O ponto de partida para a sua sabedoria não vem de dentro de você, mas vem de fora. Na verdade, o ponto de partida vem de Deus. É reconhecer quem Deus é na sua vida e quem você é. É você reconhecer que Deus, ele é o Deus de tudo e que você não é. Mas Renato, o que esses 5 livros estão falando? Na verdade, esses 5 livros, eles não estão falando da mesma coisa. Você não vai abrir todos os livros e ver a mesma coisa escrito neles. Cada um responde a uma pergunta diferente sobre a vida. E é justamente aqui nesse ponto que a gente entende que essa série começa a fazer sentido para mim e para você. Imagina aí uma caixa de ferramentas na sua cabeça. Você não tem como usar o martelo para abrir um parafuso. Eu tenho certeza que você já chegou nessa conclusão aí. Embora as esposas vão falar aí agora que os maridos tentam abrir aí a tomada, os parafusos usando a faca da cozinha. Mas a gente precisa entender nesse sentido que cada ferramenta ela serve para uma coisa diferente. Então esses
5 livros poéticos, eles também são assim. Cada um desses livros é a ferramenta certa para cada pergunta que você tem na sua vida. E eu quero mostrar para você de um jeito prático como isso funciona. O primeiro livro que a gente tem é o livro de Jó. E esse livro de Jó, ele faz uma das perguntas que é a pergunta mais difícil de todas que a gente tem para responder até no dia de hoje. Esse livro, ele vai falar sobre a dor. E esse tema é um tema que agrega todo mundo. Pobre, rico, bonito, feio, todo mundo cai nessa mesma pergunta sobre a vida. Por que Deus permite que a dor chegue na nossa vida? E aí depois vai vir o livro de Salmos. E o livro de Salmos vai responder uma pergunta muito simples. Como é que eu falo com esse Deus no meio de tudo isso que eu estou vivendo? Então é um livro de louvor e um livro de lamento. Depois vem Provérbios. E esse livro, ele ataca justamente a pergunta de como que eu vivo bem a minha vida para o Senhor no dia a dia. E esse livro, ele vai falar justamente sobre a nossa conduta diante da vida. E aí faltam 2 livros, o livro de Eclesiastes. E a pergunta final que ele tem é: qual o sentido de tudo isso que a gente está vivendo? Então é um livro que busca o sentido da nossa existência. E depois vem o livro de Cantares, que fecha com uma pergunta muito doce. E qual que é essa pergunta, Renata? A pergunta é simples: o que é o amor de verdade? Que é um livro sobre amor. Então você consegue ver o desenho de tudo isso que a gente vai estudar? A gente vai falar sobre o sofrimento, a gente vai falar sobre o louvor, sobre a nossa conduta individual, sobre o sentido da nossa vida e sobre o amor. Essas são perguntas que eu e você, mesmo que seja de forma inconsciente, a gente faz essas perguntas no decorrer das nossas vidas de uma forma ou de outra. E a gente precisa entender que Deus, ele não nos deixou sem a resposta. Ele escreveu na Bíblia 5 livros sobre tudo isso. Só que agora, para a gente entender como a gente abre essa caixa de ferramenta e pega a ferramenta certa, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender como que esses poemas, eles são montados. E aqui talvez seja um momento de surpresa para muita gente, porque o poema hebraico, ele não funciona da mesma forma como o poema brasileiro, na língua portuguesa. Porque na nossa poesia, do jeito que a gente faz a nossa poesia, a gente faz a poesia rimando o som. Coração com cabeção, coração com emoção, essas palavras que acabam se unindo na forma como o som delas aparecem. Então, se a gente parar para pensar, a nossa poesia brasileira, ela é uma poesia que tem rítmica, ela tem uma cadência e ela também combina sons. Já na poesia hebraica, isso não acontece. A poesia da Bíblia, ela não é assim. A ideia da poesia bíblica, ela combina ideias, não som e não o ritmo. Então, a partir desse ponto de partida, a gente consegue entender que os hebreus, eles não ligavam para o som das palavras. Na verdade, eles ligavam para o pensamento que elas estavam transmitindo. Então, eles colocavam 2 frases lado a lado, conversando uma com a outra. E isso tem um nome. Qual que é o nome disso, Renato? O nome disso é paralelismo. E ela aparece em 3 tipos. E eu vou mostrar para você de uma forma simples. Pensa aí na sua cabeça agora 2 amigos velhos, 2 amigos antigos conversando. Um fala uma coisa e o outro completa o que ele disse. Às vezes ele pode repetir a mesma coisa que o amigo disse em outras palavras. E o que significa isso? Isso significa sinônico. Outras vezes esse amigo, ele pode ampliar, ele pode ir além do pensamento. E aí a gente chama isso de sintético. E às vezes ele pode discordar completamente e mostrar o contrário do que aquilo que o amigo está falando. E isso a gente chama de antitético. Mas Renato, me diz como que eu posso saber isso? Aonde que a gente tem um exemplo sobre isso? Eu quero te mostrar um exemplo aqui em Salmos 1. A gente tem aqui as 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. 2. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Ele vai fazer o contraste entre o ímpio e o justo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ampliar a ideia do quê? A ideia de meditar na palavra. E quando eu e você, a gente aprende a enxergar isso dessa forma, a poesia bíblica, ela se abre para mim e para você. Sabe por quê? Porque a gente para de só ler o que está escrito aqui e a gente começa a ouvir de verdade o que o poeta estava tentando fazer. Então eu gostaria de pegar esse momento aqui agora e fechar esse mapa da nossa viagem dessa série. Livros poéticos é um gênero, são 5 livros de sabedoria para mim e para você, para nós vivermos e não apenas saber o que está escrito lá. E
cada um desses livros vai responder uma pergunta diferente sobre a nossa vida. E a poesia hebraica, ela não vai fazer rimas com o som, mas na verdade ela rima ideias. E o coração de tudo isso é um só. A sabedoria de Deus, ela não nasce dentro do meu QI, dentro da minha inteligência, mas ela nasce quando a gente teme a Ele, quando a gente reconhece que Ele é Deus e eu e você, nós não somos. A gente vive a nossa vida querendo mais informação, a gente quer mais cursos, a gente quer mais vídeos, a gente quer mais conteúdo. Só que tudo isso é informação, isso não é sabedoria. E sabedoria bíblica não é você saber mais, você ter mais informação. Na verdade é você obedecer aquilo que a gente já tem. Então fica aqui o meu convite para você se juntar a nós nessa nossa nova jornada sobre os livros poéticos. E eu espero, como sempre, que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de número 1 de hoje. E que Deus em Cristo te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Até lá!